O homem vive em busca eterna pelo desconhecido. E uma das maiores questões é: será que existe vida inteligente fora da Terra? Esse é o Sete Lagoas em Debate e o tema de hoje é ufologia. Não saia daí! Vida extraterrestre é a vida que não se origina a partir do planeta Terra. É também chamada de vida alienígena. Estas formas de vida, ainda hipotéticas, podem variar de organismos simples, como bactérias, até seres muito mais complexos do que os humanos. Muitos cientistas e estudiosos consideram que a vida extraterrestre é plausível, mas ainda não há nenhuma evidência direta de sua existência. Desde meados do século XX, houve uma contínua busca por sinais de vida extraterrena, desde radiotelescópios usados para detectar possíveis sinais de civilizações extraterrestres, até telescópios usados para procurar planetas extrasolares potencialmente habitáveis. O tema também desempenhou um papel importante em obras de ficção científica, como, por exemplo, o clássico hollywoodiano Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de 1977. Ao contar uma história com sólida base em conceitos de ufologia, o diretor Steven Spielberg colocou os filmes sobre ETs em outro patamar e marcou toda uma geração. Em 1979, estreou Alien, o oitavo passageiro. O filme também tornou-se um clássico com continuações. Um encontro entre ficção científica e terror entre uma criatura e tripulantes de uma espaçonave. Não tem quem não se lembre de ET, o extraterrestre, também do diretor Steven Spielberg. O famoso longa-metragem de 1982 colocou os alienígenas entre nós com o simpático ET do título. Os anos foram passando, mas os extraterrestres continuaram sendo temas de vários outros filmes. Entre eles, MIB, Homens de Preto, de 1997. Neste famoso longa hollywoodiano, Will Smith e Tommy Lee Jones interpretam personagens de uma história onde o tema é tratado com leveza e até mesmo em tom de comédia. Em Sinais, de 2002, círculos gigantes desenhados na plantação de milho e animais agindo de maneira estranha dão a dica de que os alienígenas estão chegando à Terra. Em 2009, Distrito 9 levantou a bola da vez. O título se refere a uma região na qual o módulo de uma nave caiu e deixou cerca de 1 milhão de aliens no início da década de 1980. Foi considerado um dos filmes mais criativos e originais dos últimos anos. Já em 2013, Círculo de Fogo tratou o tema mostrando alienígenas gigantescos que saíam das profundezas do Oceano Pacífico, promovendo uma grande destruição na Terra. Mas afinal, eles realmente existem? E como eles são? Onde eles moram? E o que eles querem de nós, terráqueos? Você acredita em extraterrestre? Acredito que não. Não. Eu não sou muito chegado nessas suspeições, não, certo? Eu sou igual a São Tomé, eu tenho que ver para crer. Você acredita em extraterrestre? Eu acredito e como já tive experiência de ter visto já também. E como que foi sua experiência? Ó, eu tava aqui na Lagoa, era umas 10 horas da manhã, um horário muito movimentado aqui, domingo, faz uns 4 anos atrás. E a gente começou a ver um monte de bolinha prata cruzando no céu assim, ó, uma com a outra. Aí primeiro a gente pensou que era avião, ou então algum balão meteorológico, só que não era não, por conta que esse cara assim, ó, cruzando, aí um monte de gente começou a chegar falando assim, ó, velho, tá todo mundo vendo isso aí? Aí elas alinharam assim e foram no rumo da serra e subiram. Isso aí todo mundo foi embora, todo mundo ficou com muito medo, né? Porque a gente não sabia o que era.
Foi essa que foi a minha experiência com esse terrestre. Eu tenho certeza que existe depois disso aí. Não tem como não existir, não. Com um universo desse tamanho, a gente tá sozinho aqui? Não tem como, não. Existe. E fica então a pergunta que não quer calar. Eu acredito em extraterrestres. E você, acredita? Este é o Sete Lagoas em Debate e eu recebo hoje, para falar sobre ufologia, o jornalista e estudioso do tema, Márcio Vicente Silveira. Márcio, prazer recebê-lo aqui no estúdio hoje. Roberto, o prazer é meu, espero corresponder à sua expectativa, né? E talvez trazer alguma informação útil para o nosso telespectador. É um prazer estar aqui, com certeza. Mas com certeza, hoje a gente tem muito o que falar, porque eu sei que você já estuda a ufologia tem muitos anos, né? Eu diria que quase um meio século, né? A ufologia moderna, a gente considera a ufologia moderna a partir de 1947, quando nós tivemos aquele famoso caso Roswell, né, nos Estados Unidos. Então, eu diria que tem uns 40 anos, mais ou menos, que a gente procura se interessar e fazer algum contato aí com pessoas que já tiveram, evidentemente, uma experiência ufológica, né? Então, na região de Sete Lagoas. Então, já tem uns 40 anos, mais ou menos, que a gente se interessa por esse assunto. E como que surgiu o seu interesse? É engraçado, né? Eu estava relatando isso, aliás, geralmente elas me perguntam o seguinte: você já viu? Você já teve algum contato? Eu considero isso, o meu depoimento, nesse sentido, de pouca importância. O importante são os testemunhos que a gente tem de pessoas de credibilidade, etc., e que a gente possa realmente comprovar que o relato é verdadeiro. Eu sempre relato que em 1960, mais ou menos, eu estava em Pirapama, aliás, eu sou de Pirapama, eu estava na venda do meu pai, era no cair da tarde, quando o meu tio, padre Roque, chegou, apareceu lá na venda, gritando, e por mim, me chamar de Marcinho, para que nós víssemos os discos voadores. Em 1960, a palavra discos voadores ainda era muito pouco divulgada. E nós vimos, eu, meu pai, meu tio, Padre Roque, outro tio meu e várias pessoas, vimos 3 pires voando no céu, né? Nós achamos assim que estaria, no caso lá localizando, em cima do campo de futebol, 3 pires imensos, oscilando à luz do sol. Então nós temos certeza absoluta que era um objeto voador não identificado e naturalmente um disco voador. Principalmente porque um desses objetos saiu daquela formação e veio em direção a gente. Claro que não ficou em cima de nós, mas mais ou menos assim uns 500, 600, 700 metros, todos nós podemos ver que era realmente um objeto sólido, grande, em forma de prato, um prato emborcado no outro. Depois ele voltou lentamente, tomou posição naquele grupamento de 3, né? E se dirigiram os 3 em direção ao norte, e nós acompanhamos até que eles desapareceram no horizonte. Então foi a partir dessa época, 1960, que eu me interessei pelo assunto, depois de ter ficado uns 3 dias sem dormir, né? Porque realmente a coisa era espantosa. E a partir daí, de vez em quando, exceto nos momentos de folga, e dependendo também do grau de interesse na ocasião, nós procuramos estudar isso e procurar fazer entrevista com aquelas pessoas contatadas na região de Sete Lagoas. E de acordo com seus estudos, nós vimos ali na reportagem vários esboços, né? Vários tipos de extraterrestre. Até fisicamente mesmo, os bons, os ruins, de várias maneiras. De acordo com seus estudos, como eles são realmente? Olha, a ufologia hoje, o estudo da ufologia aponta que nós temos cerca de 46 tipos físicos diferentes já contatados visitando a Terra. São civilizações diferentes, né? Evidentemente, nós não podemos admitir que essas naves também venham de um lugar só. A ufologia admite que elas vêm de vários planetas e alguns ufólogos acreditam até que algumas naves vêm de um universo paralelo ao nosso. Quer dizer, se a gente não acredita na possibilidade de uma nave dessa vir de um planeta, imagine então vir de um universo paralelo àquele em que nós vivemos. Então, quer dizer, a tipologia é muito variada. Apesar de que o tipo que predomina são aqueles que a gente chama greys. Os greys é aquele que tem o corpo alongado, tem uma cabeça muito grande, 2 olhos amendoados também muito grandes, o nariz quase que imperceptível, a boca é praticamente um traço, 2 orifícios como ouvido, né? E tem geralmente 4 dedos, sendo um mais ou menos opositor,
que todo mundo sabe que a importância desse dedo opositor, né? E que teria feito, inclusive, o nosso desenvolvimento tecnológico, dos seres humanos. Então, quer dizer, há essa dúvida. E cada dia aparecem mais informações, evidentemente, isso eu acredito que não tem limite. Então, mas predominantemente, o tipo que mais aparece na Terra é exatamente o Grey, e tem também alguns que são bastante humanoides, né? Esses aí são o que a gente considera mais acessíveis, mais amigos, e os contatos menos traumáticos. Os Greys não, os Greys, o contato é geralmente traumático. Há dois tipos de Grey. O Grey maior, que chama o Grey gigante, que tem quase 3 metros de altura, e tem o Grey pequeno, que é mais ou menos 1,20 m. Esse Grey pequeno, a ufologia imagina que ele seja proveniente de um planeta, evidentemente, colonizado pelos Greys gigantes, e eles são como, não têm muita inteligência. Eles são como se agem coletivamente, como se fosse assim, uma colmeia, um enxame de abelhas. Quer dizer, recebendo um comando central, no caso da abelha mãe, né? Um comando central, eles agem, são quase que como clones, não têm uma inteligência própria muito desenvolvida. E é um ser que predominava aqui na região Sete Lagoas, os Greys pequenos, e que causavam muito trauma aqui nos contatados. Mas o trauma seria pela forma física deles ou eles seriam mais bravos, A agressão deles é o agressivos? seguinte, é exatamente a abdução, não é? Geralmente é o seguinte, eles abduzem o ser humano. O que é abdução? Abdução é um rapto. Eles pegam o ser humano, para não ficar como se fosse rapto, né? Então, criar esse termo, abdução. Eles pegam o ser humano, levam para uma nave e, evidentemente, submetem esses seres humanos a várias experiências genéticas, né? Recolhe sangue, amostras de pele, há relatos até de recolher sêmen. Quer dizer, eles estão procurando fazer uma experiência de clonagem com o ser humano. Há também uma corrente ufológica que dizem que eles fazem isso porque a civilização deles estaria em deterioração física e eles precisam de genes novos para revigorar a sua forma física. E eles são bastante parecidos conosco. Talvez, evidentemente, as diferenças é porque eles têm que se adaptar ao seu habitat, né? O mundo deles, naturalmente, não é absolutamente igual à Terra. A gravidade, a questão da atmosfera, né? E etc. Então, eles têm que se adaptar. E eles estão procurando evoluir na sua raça. Esse é o motivo das abduções. Então, se de certa forma esses extraterrestres conseguem sair do planeta dele, do universo paralelo, e vir para a Terra para fazer experiência com os humanos, a gente pode dizer que, de certa forma, eles são mais inteligentes que os humanos? Mas não tem dúvida. Tecnologicamente não há comparação. Eles estão talvez milhares de anos à nossa frente. E eles devem fazer, por exemplo, se eles vêm de um planeta, a constelação mais próxima que a gente tem aqui, onde eles imaginam que eles sejam também, essa constelação seja também um ponto de partida de seres extraterrestres, que seria, por exemplo, Sírio. Sírio está, acho que, a mais ou menos 6 mil anos-luz da Terra. Não é? Nós temos Retículo, a constelação de Retículo, que onde provavelmente virão os Greys. Os Greys está a 21 anos-luz da Terra, quer dizer, é uma distância imensa. Mas eles, naturalmente, eles devem ter desenvolvido uma tecnologia que isso não tem importância para eles. Eles podem ter descoberto, por exemplo, aquilo que o Einstein já falava em 1930, um buraco de minhoca. O buraco de minhoca são fendas que nós temos no espaço, no cosmos, né? Que já está provado matematicamente, e agora até provas em laboratório já encaminhadas nesse sentido, de que existem fendas no espaço que você pode, na medida que você pegue essas fendas, você elimina a questão do tempo. Então você viaja ali bilhões e bilhões de quilômetros, talvez no átimo de segundo. Então eles podem ter desenvolvido essa técnica. E se vem do universo paralelo também, eles deveriam ter desenvolvido uma técnica aperfeiçoadíssima, muito longe, muito além do conhecimento científico que nós temos, né? Nós não conseguimos absolutamente nada disso. Agora, imagina o seguinte, nós fomos à Lua tem 60 anos. 60 anos, não, 60 anos que nós fomos a... Não, 50 anos, né, que nós fomos à Lua. 1996, 1966, 50 anos que nós fomos à Lua. Olha, imagina o que nós evoluímos. Imagina o que será o nosso conhecimento daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Basta olhar o computador.
O que nós sabíamos há 50 anos atrás e o que nós vamos fazer. Você pode imaginar qual será a nossa ciência daqui a 50 anos? E uma civilização 1000 anos à nossa frente. Então é possível que eles tenham desenvolvido isso. Ou talvez, usando aquilo que um brasileiro defende uma tese, que é a espécie de um motor gravitacional, que na medida que ele elimine a força da gravidade, consegue desenvolver velocidades além da velocidade da luz. Quer dizer, nós não conhecemos essa tecnologia e nem qual a tecnologia que eles adotam. Sabemos que eles estão aqui e que certamente possuem uma tecnologia avançadíssima. E a NASA já admite a existência oficialmente, sim, desses extraterrestres? A NASA admite, a NASA sabe, conhece muita coisa. A NASA, ela segura essas informações por uma questão que eu acho até muito prudente. Ela tem que informar a humanidade da presença oficial de extraterrestres aqui, né? Da tecnologia deles e também das intenções deles, que nós não sabemos exatamente quais sejam, de uma maneira paulatina, calma, tranquila e devagar, porque para não chocar a opinião pública e nem a humanidade. Nós não sabemos aquilo que eles vão nos revelar. Isso pode ser um choque de cultura muito grande. Nós sabemos pela história que quando uma civilização maior domina ou toma contato com uma civilização inferior, nós vimos isso com os astecas, né? No México, vimos com os maias, etc., que essa civilização toma conta daquela outra. Ela faz desaparecer aquela civilização. Então é muito perigoso esse choque e esse contato. Então tem que ser feito de uma maneira tranquila e preparando a humanidade para esse momento. Ok. No próximo bloco, então, nós vamos falar de alguns casos já oficiais falados sobre os extraterrestres no Brasil e também em Sete Lagoas. No Brasil e em todo o mundo, há casos oficiais bastante interessantes sobre a presença dos alienígenas entre nós. E é isso que eu pergunto agora para o Márcio Vicente. Nos Estados Unidos mesmo, em março, teve um caso bem interessante, né? Pois é, a ufologia oficial, a moderna ufologia, começa nos Estados Unidos em 1947, com a queda de uma nave, né, em Roswell. Quer dizer, mês antes, um piloto americano tinha visto umas naves, um disco voador voando sobre um monte, e relatou aquilo, porque ele causou uma certa celeuma dos Estados Unidos, etc. Mas meses depois aconteceu em Roswell a queda de 2 naves e com o resgate, evidentemente, morto de alguns tripulantes. Esse foi um caso fantástico, porque foi muito bem documentado pela Força Aérea na ocasião, mas acontece que 2, 3 dias depois do relato oficial, vazado por oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos, o caso foi abafado. Foi desmentido, quer dizer, mas já não havia mais tempo. Então, o caso mais emblemático da ufologia, que marca exatamente o início da ufologia moderna, da história moderna da ufologia, é Roswell, em 1947. Mas o segundo caso mais importante, e eu acho até mais importante, porque está mais bem documentado, porque ele começou a ser documentado no primeiro dia, foi exatamente o caso de Varginha, no Brasil, em 1996. E um dos arrependimentos que eu tenho na vida, um dos grandes arrependimentos que eu tenho na vida foi o seguinte: eu vi a notícia desse caso pela televisão, na época TV Alterosa, e eu liguei para Varginha, para o Ubirajara Franco. O Ubirajara é um ufólogo, já conheci o Ubirajara há bastante tempo, um ufólogo competentíssimo, seríssimo. Eu liguei para ele, falei: Ubirajara, o que está acontecendo aí? E ele disse o seguinte: vem para cá, rapaz, que esse caso aqui é mais importante que Roswell. E eu não fui, não liguei. E ali estavam todos, vamos dizer assim, os grandes ufólogos da época do Brasil, né? O Petit, o Claudemir Corvo, a Irene Granche, o próprio o Pacatinho, o próprio Ubirajara Franco. E eu não fui, claro. E o negócio realmente fantástico, e é um caso muito bem documentado, com ser agora, evidentemente, desmentido pelo Exército Brasileiro. Mas lá houve, inclusive, o resgate de 3 seres. 3 seres, um com vida. Foi examinado no hospital de Varginha e esses seres foram levados para Três Corações, que é a unidade do Exército. E depois eles foram levados para Campinas, onde eles teriam sido examinados pelo Badran Palhares, né? aquele técnico lá que produz esses laudos técnicos lá direitinho. E tanto os restos da nave quanto esses seres foram levados para os Estados Unidos. Inclusive, houve uma movimentação incrível de autoridades da Força Aérea Americana em Campinas, e 2 aviões americanos grandes, aqueles aviões Buffalo, aqueles aviões grandes, levaram os seres, 2 mortos e um possivelmente ainda com vida, e o resto das naves para os Estados Unidos. Então foi um caso
importantíssimo, muito bem documentado e apresentado hoje como um dos casos mais importantes de todo o mundo. Em Varginha, inclusive, eles estão fazendo um museu, né? Eu estive lá, inclusive, há um mês atrás, já está praticamente pronto. É um museu, chama Memorial do ET, é uma nave, está sendo construída lá dentro da cidade, num bairro até de alto nível, né, social. Uma muito grande, por sinal, em formato de nave, muito bonito. E, coincidentemente, o mestre de obras lá é de Sete Lagoas. Eu não sei, não me lembro o nome dele. Então, porque lá realmente vai ser um ponto de atração turística, né? Porque já existe no Brasil, como Piruíbe, né? Como a Serra da Beleza lá no Rio de Janeiro, aquela cidade, que é a cidade famosa da Serenata, como é que chama? Diamantina? Não, lá no Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro. Nós já temos turismo. Paraty? Não, bom, Minas Gerais nós também temos São Tomé das Letras, né? Quer dizer, são centros, são locais que faz a ufologia turística, né? Então isso também é importante, pode alavancar até o próprio turismo da cidade. Então Varginha está na frente nisso. São os dois casos que eu acho mais importantes e que são praticamente de conhecimento do mundo inteiro. Mas, Márcio, por que esses casos estão sendo abafados? Por que não se fala? Nem a imprensa mesmo não se fala tão bem sobre a ufologia. Não, a imprensa é omissa. A imprensa é omissa, está perdendo o carro da história, porque e geralmente a imprensa, quando trata disso, trata de uma maneira jocosa, de uma maneira assim, hilariante, como se os caras que vissem uma nave fossem um bobo, um doido, né? Ou um mentiroso. Não é? Então, eu acho que a imprensa está perdendo o carro da informação moderna. Claro que tem revistas especializadas, etc. Mas o grande problema é que não pode ainda, a humanidade tem que ser preparada para esse contato. Agora, eles já estão aqui, não é de hoje não, eles estão aqui desde épocas imemoriais. Se você pegar os livros sagrados, por exemplo, os livros sagrados estão cheios de naves espaciais, estão cheios de astronautas, só que eles davam um tratamento diferente que nós damos hoje. Por exemplo, se você pegar meu neto de 6 anos e se ele vê aqui descendo aqui na Lagoa Paulino um disco voador, ele vai falar, olha lá uma nave, vamos lá ver o ET, de onde que planeta estará vindo esse ET. Quer dizer, ele já tem essa informação. Mas imagina antes de Cristo, imagina 2.000 anos de 1.000 anos antes de Cristo, quando, por exemplo, Ezequiel viu no deserto, viu Jeová no deserto. Quer dizer, ele não conhecia nada tecnológico. O barulho mais alto que ele conhecia era do trovão, a luz mais forte que ele conhecia era do candeeiro. Ele vê uma nave num pleno deserto, aquilo para ele é Deus, não é? E Elias, que foi raptado por um carro de fogo, está na Bíblia. Enoque viajou com Deus, está lá na Bíblia, né? A visão de Ezequiel, Jonas foi engolido por uma baleia e foi vomitado na outra praia. Quer dizer, vamos examinar isso direitinho com outros olhos, com os olhos de hoje, que nós vamos ver que os livros sagrados estão cheios de naves, de astronautas. Só que eu chamava, por exemplo, no caso da Bíblia, chamava os astronautas de anjos. Lá nós temos os querubins, temos os serafins, né? Era o quê? Eram os nefilins dos sumérios, só que conta de uma maneira diferente. Os sumérios contam isso de uma maneira mais ou menos científica, também um pouco religiosa, e a Bíblia trata desses assuntos num cunho absolutamente teológico. Essa é a grande diferença. Mas por que não falar disso? Por que não dar um trato diferente a esse assunto? Eu volto a dizer o seguinte, pode dar um choque de cultura violento. Você já imaginou a possibilidade de eles serem, por exemplo, os nossos pais biológicos? Deus criou a vida na Terra, criou a vida, muito bem, mas o homem foi criado de uma maneira primitiva. Isso está nos copinhos escolares, a arqueologia explica isso, a astroarqueologia explica isso, a ciência, de um modo geral, explica isso. Mas se você pegar a própria história da raça humana, você vai, hoje, se nós não tivéssemos tido, há 340 anos atrás, vamos fixar aqui para ficar mais prático, um raciocínio, apesar que é um raciocínio também que eu estou fazendo muito primário, né? Um raciocínio muito primário. Há 340 anos atrás, houve uma evolução do ser humano na Terra de uma maneira violenta, que a arqueologia não explica. Houve, até onde os cientistas pesquisaram isso, deve ter havido uma ação externa para ajudar no desenvolvimento do ser humano. Se nós continuássemos a evolução do ser humano, como até então vinha, nós estaríamos hoje ainda na idade da pedra. O ser humano não estaria evoluído como chegamos hoje. Então houve um esforço externo. Os ufólogos imaginam
que há 340 milhões atrás, nós somos visitados por uma civilização que veio de um planeta chamado Nibiru, que eles consideram o 12º planeta do nosso sistema. Esse planeta Nibiru faz parte do sistema solar, só que ele passa aqui na Terra de 3.600 em 3.600 anos. Ele está voltando por aí. Então, esses seres teriam pego aquele indivíduo que teria as características humanas e teriam feito, através da inseminação artificial, de uma engenharia genética, tivesse feito o aprimoramento desse ser e que se transformou no Homo sapiens, que somos nós. Então, você imaginou, se isso for verdade, e se essa civilização que fez essa engenharia genética conosco nos revelar isso? Quantas religiões vão entrar em colapso? Quantas pessoas vão entrar em pânico? Como vai ficar a nossa sociedade? Já imaginou? Quer dizer, eles que têm um conhecimento muito maior do que o nosso, quais são também as intenções dele aqui? Quer dizer, pode criar um trauma violento na nossa vida, religiosa, econômica, financeira. No ano atrasado, em Davos, onde há aquele encontro de economia mundial, o assunto ufológico foi tratado numa comissão, onde foi analisada a seguinte possibilidade de, se houver um contato da Terra com seres de outros planetas, qual seria o relacionamento econômico que nós teríamos com essas civilizações? Eles não entraram nem no aspecto religioso. Como seriam as trocas? Quer dizer, muda completamente o conceito. Só um detalhe, essas naves, nós temos que admitir, elas têm uma tecnologia que nós não conhecemos. Mas nós sabemos que elas naturalmente não vão usar o petróleo como combustível e nem a energia nuclear como combustível. Se nós aprendemos essa tecnologia, o que vai ser do nosso sistema de abastecimento através de petróleo, que é importante para nós, não é só fazendo a gasolina e o óleo diesel, e os subprodutos que nós precisamos. Se nós eliminarmos o combustível, nós vamos ter um grande lixo. Onde nós vamos colocar esse lixo? Então, quer dizer, só um aspecto econômico já vai ser um impacto violento se esses extraterrestres nos transferir a sua tecnologia. Eles têm transferido, sim, viu, Roberto? Têm transferido conhecimentos para nós devagarinho. Por exemplo, a primeira tecnologia que eles nos transferiram foi o Teflon. Isso há 30 anos atrás. A fibra ótica foi tecnologia alienígena que foi trazida para a Terra. Que eles nos transferem? Eles estão em contatos. Eles têm contatos com cientistas. Por exemplo, um americano, evidentemente, DECA, mas tem extraterrestres trabalhando em bases secretas nos Estados Unidos em colaboração com cientistas americanos. Mas eles, na forma física deles? Na forma física deles, sim. Tem alguns, sim. E há relatos de pessoas, de cientistas que abandonam esses projetos e que depois vão para a mídia, depois de um certo período, e correndo risco de morte, evidentemente, trazendo essas informações, vazando essas informações. Ou talvez até de propósito. Para quê? Para já ir prevenindo a humanidade. Agora, eles transferem essa tecnologia de uma maneira gradativa. Não pode ensinar tudo para nós, não. Nós também precisamos estar capacitados para receber essa tecnologia. Por exemplo, eu tenho um irmão que é engenheiro eletricista. Tem um sobrinho também que é. Eu já coloquei para eles e para outras pessoas a seguinte questão. Me expliquem a evolução da válvula. Por exemplo, no caso do rádio. Eu me lembro do rádio que existia uma série de válvulas. As válvulas que transmitiam energia eletrotécnica para o funcionamento do rádio. Ele foi substituído um dia pelo chip. Me explica a evolução da válvula para o chip. Não há explicação. Isso foi tecnologia nova criada, foi imposta. Não há explicação para o conhecimento humano da evolução dessa válvula para se transformar em transistor e depois em chip. Isso foi uma notícia, uma informação nos passados pelos extraterrestres que precisava para quê? Para promover esse desenvolvimento que nós estamos tendo hoje, de viagens espaciais, de televisão, de celular, não é isso? Então eles têm transferido, mas de uma maneira gradativa. A mesma coisa se nós chegarmos hoje no Alto Xingu e queremos transmitir para uma tribo indígena, né, que não tem contato com o ser humano, a tecnologia do nosso celular, eles sabem transmitir informação só através da fumaça, se não estão mais atrasados. Então é por isso que não pode haver essa informação de uma maneira objetiva e definitiva. Ok. E no próximo bloco a gente vai falar sobre casos de extraterrestres aqui em Sete Lagoas. Continue conosco. Os alienígenas estão mais perto de nós que nós imaginamos.
Aqui em Sete Lagoas já existem alguns casos. E é isso que Márcio Vicente vai contar para nós agora. Né, Márcio? Aqui em Sete Lagoas já existem alguns casos até de abdução. Sete Lagoas, sim. Principalmente essa área que a gente poderia delimitar da seguinte forma, entre o Rio das Velhas e a Serra do Cipó. Essa região de Baldim, não há ninguém, há poucas pessoas em Baldim, nessa região, Baldim, Funilândia, né? Jaguara, essa região toda de Pirapama, etc., mesmo Araçaí, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha tido algum tipo de contato, principalmente de avistamento. Todo mundo praticamente já viu isso aí, coisa incrível. Porque essa região nossa chegou a ser apontada como uma das regiões de maior incidência de contágios ufólogos do mundo. O nosso grau de incidência aqui é muito alto, muito alto. E nós tivemos alguns casos emblemáticos. Por exemplo, casos que eu pesquisei, né, através do grupo que eu tinha na época aqui, casos que nós pesquisamos. Nesse período nós pesquisamos, estão parados, viu? Tem mais de 20 anos nós estamos parados. Tem que voltar. O nosso grupo desmanchou, desmininguiu-se, né? Muito bem. Então eu cheguei a registrar mais ou menos uns 80 casos aqui, documentei cá na região. Para resumir, eu diria o seguinte: um caso de Sete Lagoas. Dois casos. Um caso de Sete Lagoas é uma nave avariada ali na proximidade do Gai. Eu levei várias pessoas ali para ver o estrago que essa nave avariada fez na mata ali em frente ao Gai. Entre o Gai e aquela lagoa. Ali havia um spa, né? Indo daqui para Jequitibá, fica à direita. Um casal de velhinhos, pessoa absolutamente assim, que não tinha condição de inventar a história que ele contou para a gente. E o que ele viu? Ele viu um objeto imenso, dois pratos negros, um emborcado no outro, um barulho esquisito, parecia barulho de enceradeira, voando baixo e lentamente naquela região. Nós vimos lá que essa nave, esse objeto voador, abriu uma clareira na floresta de mais ou menos uns 200 metros de largura e uns 2 quilômetros de extensão, onde ela arrancou todas as árvores foram arrancadas por um processo de centrifugação. Houve interferência até na rede elétrica, que ali tem uma linha elétrica de energia que vem do Paraúna e que serve à fábrica de tecido em Sete Lagoas. Houve pane no fornecimento de energia elétrica, nós confirmamos isso na época. E os postes estavam todos abalados, como se alguma coisa tivesse feito um movimento assim, de rotação nos postes. Então, esse foi um caso tranquilo que muita gente viu. O estrago ficou lá para muito tempo ver e não tem como explicar nada, como explicar aquilo. Eu só conheci um caso acontecido na Rússia em 1948, onde uma nave também com as mesmas condições fez uma mesma clareira lá numa mata lá numa savana lá russa, uma mata mais ou menos fechada lá. Esse é um caso. Sim. Mas como que foi tratado na época esse caso aqui? Não, eu fiz o relatório que eu tinha que fazer, que eu sempre fazia. Na época a gente fazia, era slide, a gente não tinha outros equipamentos, fazia slide, né? E peguei o depoimento do velhinho lá e relatou. Fizemos um modelo com massa, essa massa que o menino brinca na escola, para ele, mais ou menos para ele definir como é que era. Apresentando para ele alguns desenhos, ele foi identificando. Um casal de velhinhos que não tinha a menor condição de relatar aquilo que eles viram. E lá ficou muito tempo para ver aquilo lá. Depois um grupo de Belo Horizonte, do qual eu fazia parte, que era o Cicoane, que é um dos grupos mais antigos do mundo em pesquisa ufológica, do Dr. Ufo Brant Aleixo, e eles vieram aqui também fotografar, eles fizeram medição eletromagnética, viram que a Terra ali tinha um grau de eletricidade absolutamente anormal, que alguma coisa aconteceu ali diferente daquilo que nós conhecemos. Esse é um caso. Outro caso que eu achei, esse é o mais fantástico, aconteceu com o Alberto, que eu não sei, eu esqueci o sobrenome, que aconteceu aqui, você subindo, na estrada que vai para Belo Horizonte, ali ao lado onde há aquela estação de pedágio, do lado direito existe uma formação muito bonita, existe um vale imenso onde passa um córrego, existem uns montes ali, uns morros, você pode ver um lugar muito bonito. E ali o pessoal colhia areia lavada, ele tinha ali uma usina de extração de areia. E em uma noite, um desses cidadãos que trabalhava lá foi abduzido na casa dele, e ele saiu de casa para ir ao terreiro fazer xixi, e nesse ínterim ele foi abordado por 2 seres que o levaram para dentro da nave. E ele fez uma viagem fantástica, que não vai ter tempo de relatar aqui. Mas o caso foi tão interessante que nós o trouxemos ele estava num estado assim, tão deplorável de física, um estado físico tão deplorável, e numa sede profunda, e num estado psicológico assim, deprimente. Nós o trouxemos para ser examinado pelo doutor Afonsinho.
E ele relatou para o doutor Funcinho tudo aquilo que tinha relatado para nós. Quer dizer, ele foi pego por 2 seres, colocado dentro de um invólucro que parecia uma geladeira, depois foi conduzido para dentro de um negócio que eu não sabe explicar, mas depois, quando foi feito um exame de regressão de memória, ele contou, e ele foi levado para um local que absolutamente não tinha nada que parecia com a terra, porque ele via árvores que não pareciam árvores, ele via montes que não pareciam montes, e uma luminosidade incrível, isso no relato dele. Muito bem, o doutor Funcinho falou o seguinte: se eu não tivesse examinado o vídeo desse cara, desse cidadão, que o relato que ele tem, porque ele é impossível, ele não pode inventar um caso desse, eu não acreditava. Quer dizer, ele foi abduzido. Muito bem. E outras coisas interessantes que depois a gente pode, do outro programa, futuramente, ver os detalhes. Outro caso muito interessante também aconteceu no lugar chamado Vargem Grande, em Baldim. O cidadão chamado Hermelindo, comerciante, ele, quando chegou em casa à tarde, ele foi perseguido, já chegando na casa dele. Ele tem uma casa, adiante ele tinha um pequeno negócio, um armazém, tinha na frente algumas 2 ou 3 construções, e quando ele chegou lá, ele foi surpreendido por uma nave em cima dele. Era uma nave relativamente pequena, de uns 5 metros mais ou menos de diâmetro, e dessa nave desceu um robô, e nós imaginamos que seja um robô, desceu um robô através de um cabo, e tentou abraçá-lo e levá-lo para dentro da nave. Então ele brigou com esse robô. A briga incrível, interessante. Ele brigou com o robô, certo e tal, e tentando se desvencilhar e não conseguia. Até que, quando ele estava na iminência de ser colocado dentro da nave, passando por uma escotilha, ele conseguiu abrir as pernas e os braços, então ele não passou naquela escotilha. E ele se desprendeu da nave, caiu em cima de uma pocilga, machucou a perna, quebrou o braço, etc., umas escoriações generalizadas lá. E esse caso foi testemunhado pela mulher dele, pelos filhos, pelo cunhado e para umas 2 ou 3 pessoas, 3 ou 4 pessoas que estavam no armazém dele naquele momento. Quer dizer, uma coisa testemunhada, essa questão do nosso amigo Hermelino. Esses são os casos que eu acho assim, mais importantes. Agora, ver a nave, ser perseguido por uma nave, ser borrifado com um líquido quente, uma espécie de um spray pela nave, isso tem dezenas e dezenas de casos. Agora, agora, o caso mais curioso que eu posso relatar também aconteceu. Curioso porque na segunda etapa eu digo por quê. Eu fui chamado para ver um caso aqui perto de Araçaí. Eu fui até com o Edmundo Costa, jornalista Edmundo Costa. E lá 2 senhoras relataram que estava vendo um tambor aparecer lá, um tambor voador. Muito grande, um tambor voador. E a irmã dessa senhora, que Deus nos deu maiores informações, ela disse o seguinte: olha, minha irmã, que não está aqui hoje, ela viu que nesse tambor tinha uma janela, e nessa janela um dia ela viu uma cara de uma pessoa, parecia que era um palhaço. Quer dizer, talvez alguém usando escafandro, alguma coisa assim, tudo bem. Eu achei aquilo muito curioso, registrei, mas eu nunca tinha lido e nem escutado falar num objeto voador notificado em forma de tambor. 20 anos depois, quando eu tomei conhecimento da Operação Prato, que foi feita aqui no Pará, com a Força Aérea Brasileira, é que eu disse que eu mais liguei os fatos. Lá na ilha de Colares, no Pará, a nave que aparecia lá era exatamente em formato de tambor. Só que era um tambor de 100 metros de altura, com 20 metros de largura, uma coisa imensa, violenta. E foi um dos casos também mais bem documentados no mundo. E que nós temos relatos, por exemplo, do capitão Uranger, que fez toda a pesquisa lá, e que, inclusive, teve uma morte violenta e inexplicável, porque quando ele reformou, ele achava que tinha obrigação de dar informação à sociedade brasileira dessa operação, dessa pesquisa, que foi proibido pela Força Aérea, né? Então, foi nessa ocasião que eu falei, puxa vida, aquela senhora não estava mentindo e nem inventando. Elas viram um objeto voador não identificado em formato de tambor. Olha a curiosidade disso, né? A pesquisa, geralmente, ela te traz algumas surpresas, né? E que é interessante e agradável, porque isso que faz você ir para o campo, ficar à noite lá observando alguma coisa, tentando descobrir, agora não aparece nada, né? Ou se aparece alguma coisa, muitas vezes você foge de medo, etc. Isso é que é interessante da pesquisa de campo, que é a que eu sempre fui adepto. É verdade. E como que você imagina que será futuramente a relação dos terráqueos com os alienígenas? Eu não sei, porque
Eu não sei quais são as intenções deles aqui. Né? A casuística ufológica mostra que há extraterrestres bons, que trazem para você mensagem de paz, traz advertências. Por exemplo, o homem tem que parar de mexer com essa questão da energia nuclear, que isso já destruiu vários planetas e que pode destruir a Terra. Nós sabemos que tem civilizações também de extraterrestres que interferem nos arsenais nucleares dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Rússia. Nós temos relatos firmes de que naves já em cima de porta-aviões americanos já desativaram ogivas de foguetes nucleares. Quer dizer, eles estão permanecendo nos policiando, né, e nos orientando. Então tem extraterrestres que nós acreditamos que esteja aqui para o bem. Mas tem esses que nos abduzem, né, que fazem inseminação artificial em mulheres da Terra, que usam homens para inseminar extraterrestres, que já aconteceu também. Já aconteceu isso em Minas Gerais, no sul de Minas, com o Vilas Boas, que foi abduzido, levado para uma nave e foi obrigado a ter relações sexuais com um extraterrestre. É um caso muito bem documentado. Conta pra gente. Que foi, inclusive, pesquisado por pesquisadores norte-americanos. Esse cidadão foi para os Estados Unidos, lá passou por uma série de baterias para ver se ele estava mentindo ou não. Um caso absolutamente documentado. E com mais curioso, ela, em gestos, disse para ele o seguinte, que ela estava levando o ventre para cima, o filho dele. Então, quer dizer, há casos incríveis, o Vilas Boas, etc., um rapaz, um chucro, mais ou menos, era um boiadeiro, um tratorista do sul de Minas. Muito bem. Então, e há também aqueles que nós não sabemos. Por que eles querem? Eles querem nos invadir? O planeta deles está em dificuldade e aqui vai ser o novo Éden para eles? Quer dizer, nós não sabemos. Mas a própria ONU já está preocupada com isso. A ONU, hoje, a Organização das Nações Unidas, tem um comitê para estudar exatamente como seria a relação nossa com os extraterrestres. Qual seria, tentar especular qual seria a intenção deles de nos visitar, que nos visita já milhares e milhares de anos. Só que agora a coisa está aproximando daqui que nós chamamos o momento do contato. Há uma corrente ufológica, há correntes ufológicas, não só da ufologia mística, que acredita que os objetos voadores são também de mensageiros do além, que estão nos orientando até na questão religiosa, mas também a ufologia científica, há evidências disso, relatos disso, que esse contato oficial vai acontecer nos próximos 10 anos. Então, nós nos preparemos para que isso aconteça e que nós estejamos preparados para esse contato, que vai ser muito bonito, mas traumático, né? Porque talvez vai mudar tudo aquilo que nós sabemos, com impactos profundos na nossa cultura, na nossa literatura, na nossa tecnologia, na nossa religião. Então, é uma situação que eu quero estar presente para ver, mas acho que vai ser traumático. É verdade. Então, esse foi o Sete Lagoas em Debate dessa semana. E, Márcio, eu agradeço muitíssimo sua presença. Com certeza foi muito valiosa. As informações nos acrescentou muito. É um prazer. Volte sempre. É um prazer. Não, voltarei sempre que convidado. E gostaria já até, se possível, fazer uma propaganda assim aqui, quinzenalmente no jornal Tribuna aqui de Sete Lagoas, que é um jornal distribuído gratuitamente, quinzenalmente nós publicamos lá uma matéria sobre ufologia. Sai todo primeiro e terceiro sábado de cada mês. Então, aqueles que quiserem nos prestigiar com a sua leitura, e também lá tem o nosso e-mail, etc., para que a gente possa dialogar, conversar, trocar ideia a respeito desse assunto, que eu acho que é um assunto absolutamente atual. E muito obrigado por tudo, viu, Roberto? É isso aí. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima.